Muita gente pergunta como é que eu conheci o Rafael. A matemática é muito simples. Eu era fã do Rafael antes da Cadepol começar. Porque o Rafael é artista, né? Famoso. Ele já era artista, ele trabalhava com isso. Então, quando eu comecei a Cadepol, eu ficava, pô, meu irmão, quem será que é esse tal de Rafa de Martins, bicho? O cara foi no Jô Soares 2 vezes. Foi no Jô Soares e tudo mais. Quem é esse tal de Rafa de Martins? Quem é esse tal de Rafa Martins? E eu acabei descobrindo que o Rafael era justamente o cara que usaria, a turma dele usaria a mesma sala que a minha. Então, ali a gente se conheceu. Então, quando essa história de podcast, quando a gente decidiu montar podcast, cara, quando surgiu o primeiro podcast policial, um amigo nosso, o Geraldo, foi convidado para nesse podcast na época. Grande Geraldo Neto. O Geraldo era meu sócio num projeto e eu vi que o Geraldo tinha ido nesse podcast. E na época eu nem sabia que o dono daquele podcast, que depois eu viria a saber, que é o Glauber, que ele era policial. No primeiro momento eu só vi a foto, tá? Porque eu desconsiderei o Glauber nem nada, não. Eu só vi a foto. Eu pensei que isso aqui era muito novo, fone de ouvido, microfone. E eu falei com o Geraldo assim, pô, meu irmão, a gente podia montar uma parada dessa. Aí o Geraldo, depois a gente vê isso, vamos cuidar da parada aí do concurso, não sei o quê. E essa ideia morreu, mas surgiu ali. E foram surgindo outros e outros. Eu falei, pô, meu irmão, tem que montar essa parada, tem que montar essa parada. Mas nunca foi pra aparecer, eu achava maneiro, eu achava e acho maneiro. Tanto que eu tenho um, e tanto que eu tô aqui trocando ideia contigo. Mas quem? Eu queria montar um e sempre tem aquela parada de ter um canga. A polícia traz isso com a gente, pô. Tem que ter um canga. Tem que ter o teu parceiro ali. Teu parceiro do fechamento. Falei, porra, mas quem? Já sei. Porra. Rafa de Martins. Mas o Rafa, ele seria, na minha mentalidade, ele seria o primeiro convidado do podcast. Falei, meu primeiro convidado vai ser o Rafa de Martins, porque ele fala bem, porque ele foi orador da turma, porque não sei o quê, porque ele tem história, porque ele já viajou pra Bahamas, faixa preta de jiu-jitsu, vai ser o Rafa de Martins. Quando eu liguei pra ele, pra falar que ele seria o primeiro convidado, eu acabei convidando ele pra montar o podcast comigo. Meu irmão, tô com a ideia aí, eu ia te convidar pra ser o primeiro convidado. Mas a parada é a seguinte, eu tenho só ideia, eu não tenho dinheiro, não sei como é que eu vou começar. E a gente começou a escolher o nome a primeira logo, tudo. A gente passou aí mais um mês decidindo, mais outro mês para arrumar o primeiro dinheiro, mais outro mês para decidir onde a gente ia gravar. E assim, eu pude conhecer o Rafael um pouco mais e descobri que além de ator, policial, faixa preta de jiu-jitsu, bom pai, ele é um excelente amigo, um excelente sócio. É isso aí.